E por toda a minha vida eu vou amar você. Ah, desculpa, gente. É que eu tava fazendo aqui os meus votos pro James Gunn, porque eu amo esse cara. James Gunn. Eu amo. Muito obrigado por esse filme maravilhoso que você nos entrega com essas mãos divinas, para que nós, meros mortais, possamos contemplá-la e reverenciá-la por anos. O Esquadrão Suicida é tudo isso. Sim. Quando o título oficial do filme foi anunciado, O Esquadrão Suicida, eu fiquei com o pé atrás, sabe? Por que chamar de O, né? The Suicide Squad? Por que não chama de O Esquadrão Suicida 2? Estão com medo de referenciar o primeiro? Não! Eu estava completamente enganado. Nunca antes na história do planeta Terra se teve um filme na qual foi tão, mas tão necessário a palavra O antes. The Legend of Zelda não precisa da palavra The. The Suicide Squad precisa da palavra The. O O faz toda a diferença. E esse é o filme do Esquadrão Suicida, mas com todos os O necessários. Porque a partir de agora, sempre quando a gente falar de Esquadrão Suicida, a gente vai falar do Esquadrão Suicida, do James Gunn e do Bloodsport, da Arlequina, da Caça-Ratos 2, do Peacemaker. Que elenco sensacional, acompanhado de uma história que você pensa, whatever, uma missão suicida numa ilha, não sei o que, mas não se deixe enganar pela história. A história é competente, com um vilão competente, com plot twists muito bons, na qual vocês podem não adivinhar, com uma crítica social que você talvez não perceba, mas ela está acontecendo ali. Um humor que não é desse mundo. O gosto do James Gunn é aquele negócio que você pode questionar se ele tá são ou não, mas ele sabe fazer uma comédia, ainda mais essa comédia pastelão, exagerada, totalmente incorreta politicamente falando. O cara não tem medo de começar o filme fazendo uma piada que talvez algumas pessoas já fiquem chocadas. E dada a largada da primeira piada do filme, a gente sabe o que a gente vai assistir nas próximas 2 horas. E se você não tá convencido na primeira piada, os primeiros 10 minutos são extraordinários. Porque o filme, ele mal perde tempo pra começar mesmo a história. Olha, eu acho que na boa, com 5 minutos, a gente já tava no meio da primeira cena de ação. E a primeira cena de ação é muito boa. É aquela cena que você quer ver num filme de Esquadrão Suicida. Por que vocês acham que o negócio se chama Esquadrão Suicida? Por quê? Por quê? E o James Gunn entende isso, executa muito bem, traz uma tonelada de referência a quadrinhos e ainda faz uma homenagem à primeira verdadeira história do Esquadrão Suicida do John Ostrander. Então assim, ó, o cara ele humilhou. Pra quem gosta de quadrinhos, pra quem gosta desse tipo de humor, pra quem gosta desses personagens da DC, esse filme vai ser perfeito. E quem tá falando isso é o Gabriel Fanboy. Uma coisa que eu fiquei lendo aí durante a semana, enquanto eu não assisti o filme, era de que o James Gunn tava fazendo o Guardiões da Galáxia versão DC. E cara, de novo, eu não acho que esse filme tenha alguma coisa a ver com Guardiões da Galáxia. Porque tipo, ok, tem uma equipe. A equipe tá fazendo uma missão e a equipe cria laços entre si pra se unir. Esse é o paralelo que você faz com Guardiões da Galáxia. Porque o resto não tem nada a ver. Então pra querer forçar uma comparação com a Marvel, é só uma questão da estrutura de como que o filme funciona. Mas assim, convenhamos, qualquer pessoa que pegasse um filme do Esquadrão Suicida iria fazer um filme sobre uma equipe que tem relacionamento entre si. Então assim, ó, a comparação com a Marvel não é por causa do James Gunn, é por causa da equipe do Esquadrão Suicida, que obviamente vai lembrar outros filmes de super-herói. Só que o que o James Gunn faz aqui, narrativamente, na parte da comédia, não tem nada a ver com Guardiões da Galáxia.
Nada a ver. Guardiões da Galáxia tinha um protagonista, que era o Peter Quill. O Esquadrão Suicida não tem um protagonista. Todos estão na história de uma maneira equilibrada, onde cada um contribui da sua maneira para a história. Não há um protagonista. Você vai dizer que o Rick Flag é o protagonista? Não. O Peacemaker? Não. A Arlequina também não é. No primeiro lá do DVD, a Arlequina era protagonista junto com o Deadshot. Mas aqui, não. São todos protagonistas no mesmo nível. E é isso que torna esse filme tão espetacular. Você não tem ideia de quem vai morrer. E por não saber quem vai morrer, você fica intrigado em querer saber quem que vai morrer. Só que ao mesmo tempo que você fica intrigado com os personagens, o James Gunn vai desenvolvendo os personagens. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai se apegando a eles, porque o James Gunn dá o ritmo perfeito em como contar a história de todo mundo. A história da Caça-Ratos 2. Tem a história da Caça-Ratos. A história do Polka Dot Man. Tem a história do Polka Dot Man. A história do Bloodsport. Tem a história do Bloodsport. Ele consegue colocar a história de todo mundo e não fica chato, é divertido, em alguns momentos é bem emocionante e tudo isso ao mesmo tempo que o filme fica numa leveza e é super rápido, sem perder a dinâmica das cenas de ação. Como que você faz isso se o filme não é excelente? O filme é excelente sim, não há muito o que se criticar nesse filme. Aliás, o que dá pra criticar nesse filme é que ele não é exatamente um filme pra todo mundo. Então, se nos primeiros 5 minutos você não riu com as piadas, existe uma boa chance de você não gostar de nada do filme. Mas isso é uma coisa muito específica que não é exatamente problema do filme. E muito mais por causa do gosto pessoal de quem está vendo. E, portanto, eu nem considero um ponto negativo. Eu considero uma personalidade. Não é porque você não gosta de uma pessoa que ela é diferente que isso significa que ela seja chata ou ruim. Não, é só você que talvez não goste. É exatamente isso o Esquadrão Suicida. Porque ele tem piadas extremamente grotescas e vai ter mortes muito violentas. Com certeza é um filme que você tem que respeitar a classificação etária. Não é pra menos, você tem que respeitar. Mas o fato é que talvez pra algumas pessoas o filme seja um pouco forte demais. É forte demais pra mim? Não. Eu assistiria mais 5 horas tranquilo, comendo pipoca, rindo de todas as piadas, porque esse é o nível da perfeição que eu acho que eles conseguiram chegar pra mim. Mas é aquele negócio, né? Eu tô no meio do público-alvo que esse filme tá destinado. Se ele não fizesse eu rir, ele não seria pra ninguém também. E assim, gente, eu tô elogiando demais o filme, mas eu quero falar aqui das 5 genialidades do James Gunn. E as 5 genialidades do James Gunn, vocês vão ver que não é pra pouco não. E a primeira genialidade dele, cara, ele consegue fazer o impensável. Ele torna o centro da missão divertido. O que é o centro da missão? É o cara que fica passando as orientações, que geralmente é o cara da cadeira. Faça não sei o que, faça aquilo, tem um cara chegando por trás. Esses caras que sempre tem nesse tipo de filme, só que ele torna divertido. Eu não sei explicar como, mas na primeira cena que eles aparecem, com eles fazendo um negócio ali, eu já tava totalmente comprado com eles. Totalmente. E todo o investimento de tempo que ele vai dando pros caras da missão acaba se justificando pra todo o filme. Porque isso faz parte integralmente da história também. Se você achou a Amanda Waller boa no primeiro, espera pra ver a Amanda Waller do James Gunn. Caraca, que Amanda Waller fantástica! Eu não queria me meter no meio de uma discussão com ela, com medo que ela iria explodir a minha cabeça. Sensacional a Amanda Waller. Sensacional a equipe dela. Sensacional as piadas que eles envolvem as equipes dela ao longo da missão. Por isso que James Gunn é um gênio. Porque ele pega cada detalhe de um filme clichê de ação, de equipe que vai avançando pra fazer tal coisa, e ele distorce de um jeito pra fazer tudo realmente interessante. E aqui a gente chega na segunda genialidade de James Gunn. O cara sabe filmar uma cena de ação. Pelo amor de Deus, tem um momento que 2 caras lutam e tinha tudo pra ser uma cena genérica. Vocês sabem o que o James Gunn faz? Ele faz um take longo, mas ele não coloca a câmera nos caras que estão lutando. Não, eles colocam numa coisa que fica dando reflexo. E você fica olhando a cena de um ângulo completamente diferente. E o tempo todo o James Gunn faz isso. Ele tenta criar cenas diferentes
embora narrativamente sejam meio clichês, ele dá um twist envolvendo uma piada ou uma sacada genial envolvendo a fotografia que vende completamente a cena. Um exemplo disso é quando o Bloodsport e o Peacemaker têm uma espécie de disputa entre si para ver quem que eles matam mais. Porque a cena vai seguindo e cada vez que eles matam uma pessoa, o outro vai e faz uma morte ainda mais gloriosa, ainda mais exagerada. E as coisas vão escalonando de um jeito que você já não sabe mais como que eles vão aumentar. E eles vão e aumentam, porque o James Gunn consegue chegar no limite do limite do limite e fazer exatamente o que ele quer. Ele tem total controle da situação e ele sabe o que ele quer entregar, e o que ele entrega é muito divertido. Aliás, quando eu paro pra pensar nessa cena, eu até acho que esse filme lembra muito mais Deadpool do que Guardiões da Galáxia, principalmente por causa do humor debochado politicamente incorreto que ele tem. E agora a genialidade número 3 do James Gunn, o jeito que ele desenvolve o Esquadrão Suicida. Mesmo que você não goste de DC, talvez antes de assistir o filme, você não soubesse quem é Peacemaker, você não soubesse quem é Caça-Ratos, você não soubesse quem é o Bloodsport, mas o filme faz um trabalho magnífico para justificar todos esses personagens, dando cenas de ação badass para todo mundo, ao mesmo tempo que eles têm backstories interessantes que se ligam com a história e com os outros personagens. Então, dentro da equipe, é como se tivessem polos magnéticos. Um positivo com outro negativo e eles se ligam. O Bloodsport se liga com o Peacemaker, mas também se liga com a Caça-Ratos, que acaba se ligando com o King Shark, que o King Shark se relaciona com o Peacemaker. E por aí é criada uma rede de relacionamento que é tão complexa, mas tão bem feita e tão simples, ao mesmo tempo que, na minha opinião, é melhor que Guardiões da Galáxia. Porque assim, ó, quando o David Ayer fez o primeiro Esquadrão Suicida, ele com certeza tinha as melhores das intenções em transformar o Esquadrão Suicida numa família. E no final, essa família fica junta e luta pelo que quiser. Não, beleza, era uma boa ideia. Só que a execução foi péssima. Tanto que foi péssima que tem uma cena do El Diablo falando que eles eram família. Que sabe, é ridículo esse tipo de exposição, clichê, que é da boca pra fora. O James Gunn em nenhum momento faz um negócio desse tipo. Em nenhum momento os personagens falam: ah, nós somos família, hoje eu criei laços com amigos. Nenhum momento ele faz isso. Mas o James Gunn faz a gente se importar por esses personagens ao ponto da gente relacionar eles como se fosse uma família. Não precisa dizer a palavra família. Eles não precisam entender o que sentem, mas a gente tem que entender e a gente percebe. Isso é desenvolvimento orgânico. É aquele desenvolvimento que vai acontecendo ao longo do filme e quando você vê, você tá apaixonado pelo Tubarão-Rei. Você tá apaixonado pela Caça-Ratos, porque isso é bem feito. São personagens verdadeiros com histórias reais que a gente se identifica. E não adianta você só ter a história, você precisa ter ritmo. E o ritmo dele é perfeito, porque aí a gente chega na genialidade número 4 do James Gunn: os cortes em versão capítulo. Esse filme parece uma graphic novel. E eu não tô brincando não, ele tá dividido em vários capítulos e o James Gunn coloca visualmente na tela onde que esses capítulos estão separados. A Operação Arlequina, não sei o que. Ele deixa visualmente muito claro quando mudam esses capítulos. E se você quisesse pegar esses capítulos, levar para uma HQ de 30 páginas, depois publicar e juntar todas elas, você ia ter uma graphic novel. Então, nesse ponto, o filme do Esquadrão Suicida é muito HQ. Cada capítulo funciona isoladamente, de um jeito que vai levando a história pra frente. E o James Gunn também faz um negócio que é extremamente perigoso em narrativa. Ele fica voltando no tempo e vai fazendo um vai e vem. Porque a história avança, depois a gente vê uma coisa com uma outra perspectiva que aconteceu antes. Isso é muito difícil de fazer, gente. Porque você pode ficar totalmente fora da história, se perder completamente. Porque comigo, quando isso geralmente acontece, eu fico pé da vida, porque eu só quero que a história avance, eu não quero que ela retroceda. E aqui nesse filme não acontece isso, porque ele divide a equipe de um jeito que você quer saber o que acontece com todo mundo, porque os personagens são muito bons. E aqui a gente chega finalmente, né, na genialidade número 5 do James Gunn, que foi escolher esses personagens a dedo. E o elenco a dedo. O Idris Elba como Bloodsport tá perfeito.
E olha só que ironia. Ele é praticamente a mesma coisa que o Deadshot do primeiro filme, só que ele é 100 mil vezes melhor. O Deadshot no primeiro filme tinha um visual maneiro, mas por algum motivo o Will Smith não queria ficar com a máscara no meio do filme. O Idris Elba, cara, tá numa boa. Põe a máscara mais badass que eu já vi num filme da DC. Negócio fechadinho, cromadinho aqui azul, com caveirinha embaixo. Nota 10 pra máscara. E o Idris Elba usa a maldita máscara o filme inteiro. No máximo ele vai tirar em algumas cenas importantes ali que você entende que precisa tirar. Mas nas cenas que ele precisa ser badass, ele tá com a máscara. Será que é difícil um personagem que usa máscara o tempo todo? Bem, o James Gunn respondeu essa pergunta. Não, não é difícil. E bem, não é só na questão visual que o Bloodsport é foda. Porque o ator consegue dar a complexidade que o personagem precisa, porque ele é um dos poucos que não tem flashback. Então tudo que a gente sentir pelo Bloodsport tem que ser pelo que ele tá passando na tela. E ele consegue muito bem fazer isso na medida que as cenas dele são realmente interessantes com os outros membros do Esquadrão Suicida. Principalmente com a Caça-Ratos. E bem, Caça-Ratos 2, o outro excelente personagem. Se você me perguntasse antes do filme, pra que colocar um vilão Caça-Ratos num filme do Esquadrão Suicida? Eu iria rir, eu nunca iria entender o propósito desse vilão no filme. Mas bem, o James Gunn consegue. E ele não só consegue, como ele consegue justificar maravilhosamente a presença da personagem na história. E ela acaba sendo a cola que gruda todos os personagens. E por causa disso, eu até diria que ela é a personagem mais importante. E eu consigo ver sim porque muita gente tá achando a Caça-Ratos 2 a melhor personagem do filme. Ela só não é a melhor personagem do filme por causa do Polka Dot Man. I hope so. Que senhor, que homem, que personagem extraordinário. Não há palavras para definir a competência do Polka Dot Man. Na minha opinião, ele rouba o show. Todas as piadas dele são interessantes, o desenvolvimento dele para a história é muito bom, mas ele é aquele personagem que tem o ritmo para quebrar a história e fazer piadas muito engraçadas. E é aquele negócio, todas as piadas dele funcionaram comigo. Eu não sei se vão funcionar com outras pessoas que podem achar um pouco ofensivo. Talvez achem. Adorei o Polka Dot Man. Adorei os poderes dele, adorei visualmente a representação visual que ele tem ao longo do filme, da questão da alergia dele. Cara, é tudo demais. E a piada que o James Gunn faz envolvendo o trauma dele com o filme é genial. É genial. Genialidade número 6 do James Gunn, tá aí, essa é a genialidade número 6. Ah, Gabriel, e a Arlequina? Porque no primeiro filme ela foi praticamente uma protagonista, né? E aqui ela tá no mesmo nível de igualdade de todos os membros. A Arlequina tem cenas de ação que são geniais. Aquela cena que tá no trailer, que sai umas florzinhas atrás, cara, não dá pra descrever o quanto que a cena é boa só pelo trailer. Ela é maravilhosa. E a cena se completa com a piada que eles fazem no final ainda. Então assim, a Arlequina tá maravilhosa. Só que a questão é que eu vejo algumas pessoas comparando que essa é a melhor atuação da Margot Robbie como a Arlequina num filme da DC. Olha, aí eu já não acho que é. A Arlequina no Aves de Rapina tem cenas fantásticas. E lá ela é a protagonista. É difícil comparar ela como protagonista no Aves de Rapina com ela aqui como coadjuvante no filme do Esquadrão Suicida. Os dois filmes têm os seus méritos, mas o Aves de Rapina é um filme que fala sobre a Arlequina. E o Esquadrão Suicida é um filme que tem a Arlequina. Totalmente diferente. E como personagem, eu acho que ainda prefiro no Aves de Rapina. Mas aqui, ela ainda assim tá maravilhosa, com tiradas excelentes, momentos excelentes e sendo integral para a equipe, mais funcionando como uma equipe. Eu acho que individualmente os outros membros do Esquadrão Suicida estão melhores do que ela. Tá, Gabriel, e você não achou nenhum ponto negativo no filme? Então, eu acho que o filme tem alguns pontos negativos, sim. Não é porque eu tô dando 10 de 10 que eu acho que o filme é perfeito. Não, o 10 de 10 pra mim é aquele filme que é uma experiência de 10 de 10. Mas assim, eu diria que o miolo do filme, ele não tá no mesmo nível que o primeiro e o terceiro ato. O miolo do filme, quando acontece algumas missões paralelas, é onde o filme deixa de ser muito, muito top pra ser muito bom. Mas em nenhum momento ele baixa a régua de ser nota 8. Mesmo nos piores momentos, ele nunca deixa de ser muito divertido. É só que assim, o James Gunn faz um primeiro ato, uma introdução tão fantástica, mas tão fantástica, que se ele mantivesse tudo naquele nível, cara, ele ia fazer o melhor filme de todos os tempos. Como é quase impossível manter aquele nível da abertura, o filme cai um pouco,
E quando a gente chega no terceiro ato, o negócio volta a dar um up sensacional e tudo converge maravilhosamente bem. Mas assim, ó, o miolo é bom, mas poderia ter sido um pouquinho melhor. É onde a história não é perfeita. No final do dia, o Esquadrão Suicida se justifica muito bem. O título se justifica, os personagens se justificam, a presença do James Gunn se justifica. Esse filme nunca seria tão bom com a mesma história sem o James Gunn. É ele que faz funcionar, é o dedo dele fazendo o filme totalmente incorreto, que ele talvez sempre sonhou em fazer. E que vejam só, ele conseguiu fazer na Warner. Que maravilha! E que bom que ele conseguiu fazer o filme que ele queria fazer. Porque esse é o segredo para você ter grandes filmes dentro da Warner. As pessoas fazendo os filmes que elas querem fazer. E isso vale pra todo mundo. Então é aquele negócio, né? Gabriel Fanboy dá nota 10, mas Gabriel Racional vai ficar entre 8 e 9, que seria a nota justa dos críticos. Mas aqui não tem esse negócio de ser nota justa, não. É a nota que a gente acha que é. E é a nota 10. É isso aí, tô nem aí. E portanto, sim, esse filme realmente é tudo isso. Do jeito que estavam falando, do jeito que o James Gunn antecipou, do jeito que prometeram. E ele entrega isso. Ele é tão bom quanto. E o Starro, o Starro é demais. Seja no humor, seja na crítica política que ele faz, seja com os personagens que são sensacionais. Em todos os pontos, o James Gunn controla tudo muito bem e cria uma narrativa histórica para um filme histórico de um filme de super-herói. Ou melhor, de vilões, porque eles são vilões. E em nenhum momento o James Gunn tem vergonha disso. E ele sabe fazer isso. Então, é isso aí. Muito obrigado, James Gunn, por esse filme. E vejam só, né? Os dois melhores filmes do ano, Snyder Cut e o Esquadrão Suicida. Haha, dá-lhe DC! E pessoal, só lembrando, né, que isso daqui é a minha opinião. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. É isso aí, gente. Muito obrigado. E dá-lhe DC, dá-lhe James Gunn. James Gunn, volte! Pelo amor de Deus, volte! Precisamos de você! E essa foi a nossa crítica do filme Esquadrão Suicida. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!